Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Talk Jovim. Eu sou a Maria Clara, representante do Centro Acadêmico de Relações Internacionais. E eu sou a Gabi, estudante de jornalismo da PUC Goiás. Hoje a gente está com duas presenças ilustres aqui. Vou começar introduzindo nosso professor, Leandro Borges. Ele é graduado em Relações Internacionais pela PUC Goiás. Ele tem MBA em Gestão Ambiental pelo IPOG, mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela UNB e tem 2 filhos maravilhosos e é pai nas horas vagas. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo aí do horário que os nossos espectadores vão assistir o podcast. Para mim é uma grande honra, um prazer estar com vocês hoje e conhecer Max Lu. E do outro lado da mesa temos Max Lu, e ele é Conselheiro Superior de Assuntos Especiais Jurídicos, ou seja, um representante da Federação Chinesa de Goiás no Brasil. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, bom dia ou boa noite, ouvintes que são maravilhosos igual vocês aí, né? Gabi, Maria Clara, professor Leandro, muito boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de direcionar minha pergunta a você. Queria entender como é que funciona a sua função dentro dessa federação, como representante, como conselheiro, porque acredito que por questões institucionais a gente nem pôde encontrar muitas coisas na internet, então, se o senhor puder explicar para a gente. Sim, um prazer, né, de estar aqui hoje, falar um pouco sobre essa federação, né? Essa federação é uma federação nacional aqui no Brasil. São os empresários, né, chineses, né, que formalizou essa federação, com sede em São Paulo, e eu sou representante aqui em Goiás. E o objetivo dessa federação é aproximar os empresários, né, chineses e seus descendentes, e aproveitando também para interligar, né, o Brasil e o país China, né, inconsequente, e para facilitar os seus negócios, né, e na parte não só empresarial, parte cultural, esportiva, também. Eu, como estudante de jornalismo e representante hoje de pessoas que não fazem a mínima ideia de como está a relação China e Goiás hoje em dia, eu quero fazer uma pergunta para os dois, que é: quais são os principais setores em que Goiás e a China colaboram? Bom, Gabi, não é de hoje, já tem alguns anos, talvez décadas, em que Goiás e China se aproximaram economicamente de uma maneira muito vertiginosa. Há uma relação de mutualidade que vem expondo aí como que cada região contribui ou pode complementar economicamente, comercialmente a outra. E a tendência é que essa aproximação econômica ela se torne ainda mais densa, ainda mais complexa, porque o que nós estamos percebendo é que justamente vem depois de casos bem-sucedidos de acordos, de tratados que envolvem importação, exportação, comércio exterior de modo geral. A gente percebe que os interesses mútuos eles vêm transcendendo a parte comercial e entrando também na de cooperação, especialmente cooperação no âmbito de investimentos, infraestrutura, mobilidade urbana, sustentabilidade, tecnologia. A China, nós sabemos que é o maior consumidor de commodities no mundo hoje. E o estado de Goiás se coloca entre todas as unidades federativas do Brasil como uma região de grande potencial de produção de commodities. Grãos, soja especialmente, proteína animal, minério, industriais, o que é um pouco, ainda existem algumas barreiras, mas seriam os principais setores hoje que geram esses vínculos entre Goiás e China, com uma tendência de serem potencializados cada vez mais. Concordo plenamente com o professor Leandro. Depois fala dele, não sobrou quase nada para mim. Bom, então vou falar um pouco assim, para minha volta, né, para a PUC.
Eu me formei aqui também, né, por volta de ano 2000, Ciências Contábeis, né, no curso de Ciências Contábeis aqui na PUC. Ah, Fiz pós-graduação depois na área de perícia, contábeis. E nessa época, quando era estudantil, minha vida estudantil, eu presenciei, né, naquele namoro inicial entre Goiás com China, especialmente a província de Hebei, no governo do Marquito Vilela. Inclusive participei de alguns eventos, né, da comitiva chinesa que vieram para cá ah, na época aí. Presenciei também uma movimentação na ACEG. Tinha um secretário na época chamado Elivan Bueno, né, o saudoso Elivan Bueno, depois faleceu no aeroporto de Cuiabá, um ataque cardíaco. Então, assim, eu convivi com eles na minha juventude, então de lá para cá sempre acompanhei, né, essa evolução entre Goiás e China. Ah, ah, Recentemente, né, vieram mais uma comitiva de Hebei, liderada pela vice-governadora Tin Cui. Foi agora em final de outubro, ano passado. Eu tive o prazer de participar na recepção, junto com o governo do estado de Goiás. Foi um prazer imenso, né, de participar e presenciar essa evolução Goiás e China. Bom, e a gente entendeu, né, qual a função da Federação Chinesa aqui. E eu gostaria de saber como que o governo de Goiás ele vem promovendo ou facilitando o comércio e esse laço entre Brasil, entre China e Goiás. Bom, Maria Clara, primeiramente, né, impressionante aqui a fala do Max Lu, porque acaba revelando assim, vários termômetros de como que o interesse entre as partes, ele cresce e ele também gera resultados e movimentos que são no âmbito do mercado, né, da universidade mesmo, mas especialmente institucionais. Eu vejo assim várias entidades estaduais que não enxergavam na China ou não compreendiam China e passaram a colocar China como pauta principal. Entre elas a CIEG, né, a FEComércio, temos vários eventos da FEComércio que abordam o tema China, a FIEG, a própria CEDI, a SIC aqui do estado. Então são várias entidades que vêm se interessando, dedicando ali muita energia para compreender, para convidar os chineses, para apresentar o estado de Goiás como um local de oportuno investimento. Então isso é fantástico. E no caso dessas relações internacionais do estado de Goiás, eu acho que cabe começar dizendo o seguinte: nós atravessamos um período de pandemia e coincidiu ali com o início e meio da primeira gestão do Caiado. E essa parte de relações internacionais ela ficou muito adormecida por conta das restrições sanitárias, né, do afastamento social, do todo o aparato logístico que ficou muito moroso nesse período. E aí, com o fim da pandemia e a reeleição do governador Caiado, o que se percebe é que criou-se um clima, uma cultura no aparato do Estado de correr atrás do tempo perdido, recuperar o tempo perdido. Então, hoje, a gestão, né, das relações internacionais, sejam elas comerciais, de cooperação, de investimento ou de assistência, vamos dizer assim, ela se dá de maneira descentralizada, mas trabalhando em sintonia para obterem bons resultados. E nesse sentido eu vejo muitas facilitações. Entre elas, muitas missões comerciais, muitas recordes de missões comerciais, e a China é o principal foco. Missões comerciais também chinesas que são trazidas para cá. A província
de Hebei, a província de Hanan, se eu não me engano, de Fujian teve aqui também, né? E uma curiosidade, talvez vocês não saibam, mas no ano de 2023, a Cooperação Goiás-Hebei, que o Max mencionou, celebrou 30 anos. Completaram 30 anos desse projeto. E tanto Goiás quanto o Hebei têm características políticas e geográficas similares, porque são os estados, né? O estado de Goiás e a província de Hebei, os estados que compreendem o centro político, militar, né? Administrativo, que é Pequim. Professor, o estado de Goiás e a província de Hebei se firmaram um convênio, como se fosse um reconhecimento de relações íntimas de co-irmã, estados co-irmã. Então, você falou muito bem, né? Já tem mais ou menos 30 anos de relações entre a província de Hebei com o estado de Goiás. E só para lembrar que, ano passado, com o apoio do governo do estado, né, do governador Ronaldo Caiado, Daniel Vilela e o presidente da Assembleia Legislativa, que é o Bruno Peixoto, eu ajudei a trazer pela primeira vez o embaixador chinês aqui, numa visita oficial aqui no estado de Goiás. Isso foi em agosto ano passado. Na FEComércio. Nós visitamos, primeiramente, começamos na FAEG, depois FIEG e finalizamos com FEComércio. E no intervalo nós visitamos o governador, vice-governador e o presidente. Almoçamos com o Bruno Peixoto na Assembleia Legislativa. Então foi um resultado, obtivemos resultados excelentes para exportação goiana aqui, através de quebra de barreiras, através do embaixador chinês. Então, assim, foi um resultado excelente essa visita dele aqui no estado. Sem dúvida alguma, inclusive resultados que já foram publicados nas diversas mídias de investimentos em tecnologias, placas fotovoltaicas, motores. É uma cooperação que eu acho assim, muito interessante da China aqui no estado de Goiás, de recuperação das terras improdutivas por meio de pesquisas, né, de fertilidade, né, da terra, especialmente na região ali na cidade de Tumbiara, Anápolis aqui por conta de toda a infraestrutura logística, né, do Porto Seco, Ferrovia Norte-Sul. Aparecida de Goiânia foi a primeira cidade do Brasil contemplada com um empréstimo do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Catalão, Mineração. Na área da mineração, onde uma grande mineradora chinesa comprou grande parte, né, da questão do fosfato, né, do magneto, se eu não me engano, também, do nióbio. Fantástico. Então, a recente instalação de uma indústria, uma fábrica de motores elétricos em Itumbiara, vocês se entendem muito bem. E em vários outros municípios goianos estão preparando para receber, né, esse tipo de investimentos da China. Mas tudo investimentos assim, externos é bem-vindo aqui, né? Graças a Deus. Sem dúvida. Outra coisa eu quero falar é a China hoje, né, está no cenário mundial, né, bem atual, está trazendo assim, algumas tecnologias, né, dessa área de energia renovável. O BYD, né, chegou aqui em Goiás com força, mas já é líder em vendas mundiais, né? Já é número 1 em vendas mundial em carros elétricos e híbridos. E, inclusive, ultrapassou em números absolutos a Tesla. Sim. Eu ia falar agora. Certo. E o pessoal Então, faz até brincadeira sobre. Então. E não só de carros, mas aqui em Anápolis, né? Tá quase certo. Se eu não me engano, não sei ainda se já consolidou.
de produção de painéis solares também. Então, são essas áreas que o mundo está precisando, né? Que é telas solares, baterias. Da BYD é líder mundial em tecnologia e Aquele durabilidade. esquema de carne sintética que eles estavam fazendo por impressora começou por lá também. Eu, como vegetariano, achei bem legal. São inovações aí, né? Sim. Tecnológicas aí. Então, assim, com essas perspectivas, eu me proponho, né? Eu pretendo, com apoio, né, de governantes do estado de Goiás, a gente ter essa ideia de começar a instalar uma Câmara de Comércio Goiás-China, né, para facilitar um pouco, né, essa transação comerciais, culturais, gastronômica, esportiva, estabelecer alguns canais para facilitar o pequeno e médios empresários goianos que têm interesse, né, de fazer negócios, fazer transações com a China. Né? Nós temos apoio da Embaixada Chinesa, temos apoio do governo do Estado, né? Do presidente Bruno Peixoto da Assembleia Legislativa. Então, assim, temos tudo pronto praticamente, só falta começar mesmo, né? Eu sinto um pouco de dificuldade, assim, dos pequenos, médios de empresários nessa área. Muitos deles quer fazer negócio com a China, mas às vezes por falta de não é falta. Facilitador mesmo. Exatamente, é falta de coragem mesmo, Uhum. né? Às vezes um pouco de incerteza. O medo de você Exatamente. lidar com o exterior. Então, vai. então acho assim, é uma coisa para a gente pensar, Sim, com certo? certeza. Eu acho tão bacana essa preferência que a gente, assim, não só os goianos, os brasileiros em si, tem por produtos, por alimentos, por tudo que é do exterior. Só que eu acho que é muito predominante na parte da Ásia, isso. Eu acho que muitas pessoas que eu conheço gostam muito mais de comida japonesa ou de comprar alguma coisa, sei lá, AliExpress. Nessas lojinhas, assim, de internet mesmo, coisa boba. A gente sempre tem preferência em produtos asiáticos, no geral. Eu acho muito legal isso. Eu acho que não é nenhuma questão de preferência, é realmente um movimento que não é atual, mas que fizeram com que esses países, né, o Japão em um ciclo, a China já vem aí em um projeto vários projetos de mais de 40 anos, e eles se apresentam mais competitivos, né, do que os demais em todos os aspectos. Não é uma questão meramente de valor, mas também de tecnologia, né? Em relação ao que o Max trouxe, eu acho que, assim, como professor, eu tenho uma percepção de como que a China, ela entra, né, no Brasil, ela participa da vida econômica do estado de Goiás, do Brasil de modo geral, em relação a outros países que em outros momentos também exerceram esse papel. E, especialmente, né, esse movimento de impulsionamento da economia, de desenvolvimento da economia, quando vinha do Ocidente, de modo geral, vinha muito pronto. Algo já customizado para ser vendido e usado. E a China, e isso não é só no Brasil, a gente percebe isso em outros países asiáticos, na África, ela tem uma característica, obviamente, movida por interesses, né, chineses, mas de trabalhar conjuntamente com a população local e se propondo gradativamente a promover uma transição tecnológica, né, uma transferência tecnológica. Então tem um espírito colaborativo e cooperacionista maior, e eu acho que isso é positivo. Eu acho que o grande problema ainda, né, para o estado de Goiás e para o Brasil de modo geral, é realmente
se apresentar como um produtor e exportador de produtos transformados, manufaturados. A gente não tem essa condição ainda, talvez por isso um certo protecionismo. E aí, diante dessa dificuldade, sem dúvida alguma, o pequeno e o médio, o Max, você já está aqui há muito tempo no Brasil, já deve ser percebido. Empreender no meio externo é uma grande aventura mesmo. Primeiro, porque não tem essa cultura para o médio e pequeno. Segundo, porque eles se sentem desamparados. E as características do pequeno e grande, pequeno e médio, muitas vezes são empresas familiares, né, que dependem ali todo um conjunto de pessoas próximas daquele negócio. Então, há um medo mesmo. Foi um risco, né, de investir, medo de investir. Agora, se tiver um apoio, né, esse tipo de apoio de um canal, em tese, que é um canal seguro, com apoio do governo do estado, com embaixada chinesa e com federação dos empresários chineses aí, eu acho que vai encorajar mais um pouco os empresários goianos para empreender mais, né? Mas voltando ao assunto da preferência, né, dos produtos asiáticos da Gabi, eu acho assim, muita gente fala, não, produtos asiáticos, principalmente da China, eles são mais baratos. Acho que meio que um estereótipo também da gente Tem achar qualidade. Que, é muito mais evoluído tecnologicamente, então as coisas são muito melhores. Perfeito. Então, o produto deles, né, tendo preço razoavelmente competitivo, tem qualidade, porque os trabalhadores de lá, eles são mais disciplinados, né? E como os países asiáticos, ali, principalmente Japão, Coreia, China, ali, preza muito assim, na área de educação básica, né? Desde básica até nível superior. Então, assim, os trabalhadores lá são, assim, têm um custo relativamente mais baixo, porém muito qualificados. Por isso que o produto sai com qualidade e o preço bom, né? Aí chega no mercado internacional, tem o seu poder de competição, né? Sem dúvida alguma. Acho que assim, muito do que essa narrativa ocidental sobre China, que vem perdurando durante um tempo, está sendo todo dia derrubada. Assim, vários aspectos estão sendo derrubados. Exatamente. Um último aspecto que eu vejo sendo derrubado é aquele senso comum de que a China consegue produzir com eficiência, otimizando o processo, porque mão de obra barata, que atrai investimentos, atraiu indústrias do mundo inteiro por causa de mão de obra barata. Hoje a China mostra ao mundo que ela é um grande polo de atração de investimentos, de indústria, de capacidade produtiva, competitiva e exportadora, porque é a maior concentração de engenheiros qualificados por metro quadrado do mundo. Tem 40 vezes mais do que no melhor polo dos Estados Unidos atualmente. Então, a gente precisa compreender isso, e eu, inclusive, nem trato China como China mais. Eu já tento entender a China a partir, né, da sua constituição, da sua estrutura política e social e das suas províncias, que têm funções específicas, né? As costeiras, as interioranas, as autônomas ali na região fronteiriça, com outras etnias, né? Que não a Han, que é a principal. Então, assim, cada província hoje é um país, em termos. Positivo. É um país. Tá? Então, é necessário, de fato, compreender China para, minimamente, poder dialogar no mundo dos negócios. Professor, você é um conhecedor profundo sobre China, viu? Olha, eu tenho muita curiosidade, né? Muito interesse, mas a sensação é de que quanto mais eu conheço China, mais eu preciso conhecer. Perfeito. Então, fala sobre China. Hoje, uns 10 anos atrás, a gente pode falar que China é uma parte do mundo.
hoje eu vejo o mundo gira em torno da China. Tudo se fala hoje, não pode faltar a China. Querendo ou não, porque independente de qualquer posição política, ideológica, religião, tudo você fala, você conversa na mesa, qualquer assunto tem presença da China hoje. Sim. Então, hoje, 10 anos atrás eu não garanto, não, mas assim, hoje eu posso falar que China é o mundo. Sem China, o mundo fica um pouco falta de brilho, vamos dizer assim, né? Você vê em volta da China hoje, tem mais de 20 países que faz fronteira com a China. Cada país ali tem uma religião diferente. No norte da China tem o maior país do mundo, que é a Rússia. No sudoeste ali tem o Mianmar, que é menorzinho, paísinho pequeno. Cada um tem a sua religião ali, complicadíssimo. Então, geopoliticamente falando, a China está numa posição mais complicada do mundo. Só que lá não tem guerra. A China se evoluiu nos últimos tempos, né? Cresceu economicamente e tal, sem guerra nenhuma. Isso é interessante. Eu fiz uma pesquisa. A maioria dos impérios mundiais, né? Eles conseguem virar o 01 do mundo através de guerra, né? Tomada da riqueza na força. Mas, assim, a China é um exemplo um pouco diferente. Conseguiu renascer, né? Vamos dizer assim, renascer para se tornar um dos líderes mundiais hoje, sem usar nenhuma força militar. Apenas vendendo seus produtos, né? Transformando os seus produtos, criando, né? Tecnologias novas. Então, assim, nessa área de energia renovável, eu acho que vários países perderam seu momento e deixou a China sobressair sozinha. Mas eu acho que isso aí volta no que o senhor falou sobre educação. Eu acho que se o senhor trouxer alguma coisa sobre a educação básica chinesa pra mim aqui agora, pra mim não vai ser básico. Pra mim é muito mais que avançado, sabe? Acho que a educação conta muito nisso que o senhor tá falando. A educação deles é melhor. Eles buscam muito mais na educação. Então isso reflete as ações futuras deles. Eu penso assim também. Olha, foi uma coisa que eu pude notar, né? Educação na China é prioridade Estado. E o nível básico, ele tem recebe uma mesma atenção do que o nível superior. A matemática básica do Brasil, eu acho que pra eles é fundamental ali. Porque a nossa matemática básica, eu não sabia o que era matemática básica da saída do ensino médio, gente. Matemática básica é muito além do que a gente acha que é. Não é um país são. se desenvolver tecnologicamente, igual o professor falou, quantidade de engenheiro que é importantíssimo, né? China hoje tem um exército de engenheiros, né? Inclusive ultrapassou não sei quantas vezes nos Estados Unidos. Então, assim, se um país quer crescer tecnologicamente, tem que ter seus engenheiros, tem que ser bom em matemática, física, né? Então, isso tem que colocar na nossa cabeça. No Brasil, aí está muito valor nas áreas humanas, né? Concurso público, né? Na área de medicina, mas na área de exatas, acho que está investindo pouco. O senhor, a gente estava comentando aqui, o senhor até comentou sobre essa questão de guerra, os crescimentos sem se envolver em conflitos diretos, né, das Forças Armadas. E a gente estava até comentando antes de começar o podcast sobre os conflitos brasileiros, que o Brasil é um país multifacetado, só que ele não se envolve em tantos conflitos diretos. Então, eu até anotei aqui, porque eu gostaria de saber a sua opinião sobre a diplomacia brasileira no que tange essa resolução de conflitos, que a gente estava conversando antes, já puxando um ganho. Postura adotada pelo Brasil é excelente, né? Sem conflito armado,
nossa resolução diplomática é baseada em diálogo, né? Graças aos nossos diplomatas bem habilidosos, né? Isso traz uma paz, né, para o país, para investir, concentrar energia, né, investir em outras áreas, né? A gente falando muito sobre comércio China-Brasil e principalmente em Goiás hoje em dia. A gente falou bastante sobre Goiás aqui. Eu queria saber por que tem tanta atenção de Goiás, atenção goiana, sobre a China. Primeiro, né, o que é o estado de Goiás no Brasil? Um país também, assim como a China, de extensões continentais, muito diversificado, uma multiplicidade étnica enorme, similar à China nesse aspecto, né? Mas o estado de Goiás, ele é um estado interiorizado. Ele, juntamente com Minas Gerais e Tocantins, são os únicos 3 estados dos 26 que não têm uma aptidão natural para o meio internacional. Ele não está nem no litoral, nem na fronteira, né? Ele tem uma zona, né, meio tapão ali, como se estivesse isolando o estado de Goiás para o mundo. Acontece que o estado de Goiás, diante de todas essas barreiras, ele ainda vem apresentando um nível de internacionalização comercial, econômica, financeira, cooperacionista, bem acima da média das demais unidades federativas do Brasil. Bem acima da média. E isso se dá por vários motivos, mas principalmente porque a proximidade com a capital. Nós abrigamos o Distrito Federal. Um outro fator, né, a nossa característica produtiva, muito voltada para o agronegócio, especialmente soja, mas também proteína animal, minério, energia. E a China, por outro lado, né, um país em franca expansão, desde 74, 78, 80 já mostra uma nova abertura econômica da China, né? Mostra uma nova roupagem. E não que a China, ao contrário do que muitos brasileiros pensam, porque o brasileiro não conhece China. O brasileiro pensa que a China está tendo uma escalada atual inédita. Mas eu digo que no nosso calendário ocidental, né, de 21 séculos, a China foi a maior economia do mundo em 18 séculos. Mas sem essa cultura expansionista, né, e colonizadora mundial, como nós vemos na Europa, principalmente, né? A China ela tem uma característica, já nesse processo de abertura comercial da década de 70 para 80, planejamentos que são muito bem pensados e são extremamente bem executados. Eu acho que esse é o maior ensinamento. Professor, então se citou nessa parte histórica, né? Eu vou só complementar um pouco a linha da seda, né? Acho que com certeza muita gente sabe, né? Foi essa linha da seda que Marco Polo que levou seda para o Ocidente, e China atravessa essa linha da seda e expandiu o comércio no passado, né? E hoje o presidente Xi Jinping hoje está traçando a nova linha da seda, né? Com grandes investimentos para onde esse caminho passar, os países, né, envolvidos vão receber grandes investimentos da China, essa nova linha da seda. Sem dúvida. O professor Leandro falando sobre a gente não ter conhecimento do que é China, nós, meros mortais, achamos que a China explodiu do nada. Que a China agora é famosa por causa de lembrancinha pequena que a gente comprou pela Realmente, internet. o professor Não falou, foi gradual, assim. durante 20 e tantos séculos aí, né, a China ocupou o cenário mundial por vários séculos, realmente. Só que, assim, apenas o último século, né, aconteceu alguns desastres por causa de alguns governantes da dinastia Qing, né, esse último imperador, né, já tem até o filme falando sobre ele, né, ele assumiu o lugar lá,
do Império com 3 anos de idade. Já virou imperador, né? Aí depois houve um desastre. Isso foi com 14. Um pouquinho depois. Então, só complementando, o professor falou sobre por que, né, essa atenção do Goiás com a China. Eu só vou falar alguns números aqui. O Goiás, hoje, 40% da exportação é direcionada à China. No último ano foi mais de 50. Exatamente. E China hoje contribui para crescimento econômico mundial em 40% também. Um país sozinho contribui em torno de 40% do crescimento econômico mundial. Então, é um peso importantíssimo. Negativo, né? Então, qualquer terremoto econômico lá vai sentir, abala o mundo inteiro. Sim. E o estado de Goiás, e eu vou só complementar aquela fala de característica, né, de um estado interiorizado, e vou pegar o gancho do Max em relação ao Alto da Seda. Porque o estado de Goiás, ele realmente é uma conveniência muito grande poder vender aquilo que ele produz muito para alguém que precisa de muito. Há uma relação de complementariedade muito interessante. Tá? E aí alguns críticos, eles trazem à mesa da negociação, tá, a necessidade de o Estado beneficiar um pouco os seus produtos aqui antes de enviar. Exemplo, soja, ao invés da trading chegar e comprar toda a soja dos produtores, colocar num navio e embarcar o grão, industrializar, fazer o farelo da soja, o óleo da soja, ou até a carne, né, da soja, vamos dizer assim. A gente que é fã de show e agradece bastante. Né? Mas outros, né, acho que há um consenso entre os estudiosos de comércio internacional que dizer o seguinte: olha, isso seria excelente, mas mesmo que não ocorra, ainda assim é muito positivo para o estado de Goiás ter esse parceiro comercial que consegue, em uma tacada só, quase que sozinho, absorver tudo que a gente produz naquilo que a gente é melhor. Então, é muito positivo. E aí, né, pegando o gancho aqui da Rota da Seda, que sem dúvida alguma é o maior projeto que nós vamos vivenciar, né, nessa era, diretamente, né, a Rota da Seda ela não passa pelo Brasil, mas como ela é muito pautada em infraestrutura, mobilidade, né, o Brasil e Goiás são grandes fornecedores de insumos, de produtos, minério, né? Vamos dizer assim, diretamente minério, alimentos. Nós somos esse celeiro mundial e somos essa fonte de minério aonde a China já, por cooperação, explora. Exatamente. Geograficamente, o Brasil não faz parte, né, da rota, mas praticamente o Brasil já está participando, recebendo grandes investimentos, né, nessas áreas. Inclusive Goiás, falando sobre números, né, Goiás tem uma potencialidade muito grande, né? Tem um potencial, porém, apesar de 40% direcionada da exportação para a China, ainda podemos crescer muito mais ainda, pela capacidade de produção, certo? Inclusive, quando o embaixador esteve aqui, nós levamos ele para visitar uma frigorífica lá em Umas. Essa frigorífica tinha uma intenção, tinha capacidade técnica para exportar, tinha todas as condições para exportar. Só faltava uma parte burocrática do governo chinês para receber a carne deles. Então, nós trouxemos um embaixador para tentar quebrar essa barreira. Goiás, naquela época, só tinha 3 habilitadas para exportação de carne goiana. Então, esta frigorífica seria a 4ª, certo? Então, assim, capacidade produtiva no estado de Goiás é imensa, certo? Tem tudo para crescer mais ainda. Me surgiu uma dúvida aqui.
a gente tem várias barreiras, né, que impedem essa maior comercialização, crescimento desses laços. Mas quais são atualmente os principais desafios, né, entre essa relação? É econômico, ele é político, tem alguma barreira cultural que talvez atrapalhe? Ah, no momento eu vejo as barreiras, não tem assim a barreira governamental, mas a questão de um pouco falta de conhecimento, né, de médio e pequenos empresários e o canal seguro, né, de realização de negócios. E estamos aqui para ajudar, viu? Inclusive, desculpa, professor, queria fazer um marketing da nossa empresa júnior, da Pangeia, que ela trabalha com isso. Então, empresários que estão assistindo aí e querem internacionalizar sua empresa, Pangeia, empresa júnior da PUC Goiás. Momento jabá. Olha, complementado aqui a fala do Max, eu ainda vejo, eu tenho uma posição, uma postura de ser sempre muito crítico em relação a a alguns pontos, né? E a gente tem que assumir para nós mesmos que o estado de Goiás, assim como reflexo de outros estados nacionais, ele tem um problema seríssimo de infraestrutura, de logística de transporte, né, de mão de obra qualificada, de um excesso de burocracia, de falta de estímulo e de incentivo à cultura exportadora. Então são problemas que não envolvem a política bilateral Goiás-China. Isso, no meu entendimento, é nulo. Acho que as relações são extremamente positivas. E ambos, né, país ou províncias, assim como o Estado, se colocam abertos a, obviamente, intensificar e acelerar o processo. Mas há entraves. Não são culturais, não são políticos, não são ideológicos. São estruturais. São estruturais, que envolvem investimento, uma eficiência desse investimento. No meu entendimento, inclusive, repensar as modalidades de transporte do Estado, que é interiorizado, até levar isso na costa, né, no litoral. Mão de obra qualificada, e aí a esperança é ver aqui o Enzo, a Gabi e a Maria Clara, né? E olha o exemplo disso. Talvez nós aqui não estejamos nos preparando bem, mas a China está. Tanto é que nós temos o Max Liu como a figura dele é uma figura de um facilitador. Sim. É a figura de um acelerador de processos, né? Querido. De conexões. Então, veja bem, nós não temos essa figura nas províncias chinesas, por exemplo. Isso é um reflexo, né, de como, independente de nos prepararmos ou não, as coisas já estão acontecendo. Professor, essa parte estrutural, né, realmente é problema mesmo. Eu estava pensando esses dias aí, carros elétricos, certo? Se eu compro um carro elétrico, fazer uma viagem pelo país, nas estradas, né, para achar o ponto de recarga, é um problema. O tempo de recarga. Eu vou perder tempo de viagem. Isso impeça, né? Então, assim, isso impeça grandes vendas, né? Crescimento na venda de carro elétrico. Eu imagino a gente tem que, os governantes têm que investir mais nessa área de infraestrutura mesmo, né? É o primeiro passo. É na estrada, já começa pela estrada, né? O senhor sabe que esses tempos atrás eu viajei para o interior de Minas. E o interior de Minas não tem posto de gasolina. A gente passou um perrengue. E aí eu tava comentando com meu pai esses dias que eu tô com carro, a gasolina, a álcool, com posto convencional, e eu tive dificuldades. Se eu tivesse com carro elétrico, como é que eu ia andar no interior de Minas?
Então são essas barreiras, né? Exatamente. Então, assim, igual o professor falou, a esperança está em vocês, Iso, Gabi, Maria Clara, vocês vão cobrar firmemente, né, os governantes para investir mais nessa área de infraestrutura, para apoiar o crescimento dessas empresas aí na área de energia renovável, né, que é o futuro nosso. Eu fiquei curiosa agora. Queria a opinião dos dois sobre qual seria um cenário, assim, para esse ano, 2025, ali meados de 2026, para o nosso futuro mesmo, futuro bem próximo agora. Sobre essas relações entre Goiás e China, qual que é o cenário que vocês esperam, que vocês acham que a gente vai ter nesses anos que estão seguindo aí? O cenário é um pouco incerto, né? Goiás-China, eu tenho certeza, vai melhorar cada dia mais. Agora, Qual com seria o o mundo atual de Disney pra cenário vocês? político, com o atual cenário político, e tenho quase certeza, em 2026, declínio do dólar, tá? Por quê? Sonho, né? E crescimento do yuan chinês está se tornando cada vez mais uma moeda internacional. E dentro dos BRICS já tem negociação em moedas próprias, né? E a China hoje é o maior parceiro comercial de mais de cento e tantos países, Mais 150 né? países. E então ele tem um domínio em negociação em moeda própria, deles. E dentro dos BRICS, que é o Brasil, China, Rússia, África do Sul, Índia e mais, agora acrescentou mais vários outros, e o grupo está crescendo, e eles fecharam entre eles, vão negociar em yuan chinês. Então o yuan chinês está se tornando cada dia mais uma moeda internacional e, inconsequentemente, dólar vai ter um declínio. E o governo chinês está vendendo muito, mas muito, todo ano está vendendo muito títulos americanos. Emprestando, né? Então, Como emprestou pra gente então pagar o a única coisa é previsível é 2026, declínio do dólar, viu? Bom, não tem como, né? A gente analisar só por um viés, só pelo econômico. Eu acho que é uma análise muito complexa, mas nesse ponto é algo realmente assim importante a ser destacado, né? Da política internacional, a gente percebe um movimento de descentralização daquele poder e daquela narrativa de mundo que o Ocidente tem. Tá? E o que para utilizar aqui um termo mais acadêmico, né, o que nós da academia chamamos de norte global e sul político global, vem tomando realmente contornos mais bem definidos. O BRICS é uma grande materialização disso, mas o BRICS ele começa por um gesto de boas intenções que leva a um banco, a institucionalização, né, dessa cooperação, e que hoje, numa perspectiva de que os países emergentes ou do sul global ou não ocidentais, eles estão crescendo num ritmo mais acelerado, estão mais potenciais, estão menos saturados, né, do que os ocidentais, eles se perguntam, eles olham um para o outro nos olhos assim e falam, por que que a gente tem que ficar fazendo caminhos indiretos e pagando pedágio se a gente pode empreender negócios diretamente de maneira mais rápida, mais segura, mais eficiente? Eu tenho a sua moeda, uma hora eu vou te pagar com ela, você vai ter a minha moeda, uma hora vai... E isso é algo que ameaça aquela estrutura calcificada ali do século XX, sabe? Daquele projeto anglo-americano, porque algo é fato. O monopólio do dólar, ele está sob ameaça, né? A troca por moedas próprias já acontece no Oriente Médio, já acontece no âmbito dos países da ASEAN, certo? E é um próximo passo de acordo nos BRICS. Parabenizo, né, a visão estratégica e de futuro do professor Leandro. Na época... e é um conhecedor realmente profundo da China. E na minha época de estudantil aqui na PUC, eu lembro, tinha um professor
de atualidade, visão desse professor naquela época. Ele, numa aula de atualidade, ele falou para mim, naquela época a China era a 7ª economia mundial. Então tinha Estados Unidos, era o número 1, Japão número 2, Alemanha, assim sucessivamente. China era a 7ª. Então ele afirmou numa aula de atualidade na época, China jamais conseguir alcançar o Japão, que é número 2 na economia mundial. Ele falou que jamais Jamais. Ele usou esse termo. Na época eu levantei e perguntei, mas isso é absurdo. Essa palavra jamais. Como assim? Na época a China já estava crescendo em 2 dígitos, né? Tipo assim, 12, 15% ao ano. Com esse crescimento, quase geometricamente, vai ultrapassar segundo tranquilamente. Mas aí ele falou assim, não sei se é matemática, um pouco diferenciado dele. Ele falou, não, os Estados Unidos tem uma base enorme, Japão também. China é assim, mesmo crescendo geometricamente, não vai conseguir alcançar o segundo. Então, se deixou uma dúvida. Muitos alunos na época levantaram a mão, questionou, tal. Agora o senhor E olha pra hoje, aquela câmera ali e xinga ele. e hoje, China superficialmente é segundo, mas na realidade eu acho que já é número 1 em números absolutos, né, de economia mundial. Mas hoje eu posso presenciar, testemunhar a nova visão do professor, né, Leandro, na universidade aqui, uma visão totalmente diferente, né, e realista, né? Parabéns, né, à universidade e parabéns ao professor e os alunos, né, da área aí. Os alunos que exigem demais, então a gente tem que ficar bem atualizado, viu? Sim. Bom, desculpa se eu interrompi. Bom, para finalizar, eu tenho uma última pergunta, uma dúvida que surgiu em relação ao BRICS. A gente vem estudando cada vez mais os BRICS, a nova agenda e uma possível hegemonia chinesa dentro dos BRICS. E essa tomada de liderança para essa nova agenda, meio ambiente, energia limpa. Queria entender qual a visão de vocês em relação a isso. Quando os BRICS, esse acrônimo, né, ele é cunhado ali no início dos anos 2000 pelo Jim O'Neill, né, do Goldman Sachs, havia uma expectativa de que esses 5 países, né, eram 4 inicialmente, depois a África do Sul entra, esses 5 países, né, que encabeçariam essa coalizão, esse agrupamento, e não eram quaisquer países, eram países considerados gateways das suas regiões, né, portas de entradas das regiões. Brasil, o Sul, Índia, China, Rússia, surge como uma forma, de fato, de quebrar aquele discurso colonialista do século XX, né, de que um manda, o outro obedece, né, fala, não, nós temos voz ativa. E havia uma expectativa que eles crescessem no ritmo mais ou menos proporcional. E muita expectativa para o Brasil. O Brasil deu uma freada, né? E nessa freada, a China e a Índia despontaram. E eu acredito que essa assimetria entre os países, ela existe sim, tá? E com o alargamento dos BRICS, o que nós chamaríamos de potências médias tendem a ficar com poder um pouquinho mais diluído. Nesse sentido, tá? O Brasil com uma representatividade um pouco mais diluída, tá? A Rússia, a Índia, eu acho que está em uma outra projeção, né, que a gente precisa observar bem, mas nesse sentido, a China acaba predominando. Ela acaba se tornando ali o astro maior, tendo em sua órbita os demais países condicionados às suas decisões. Certo. E se não for um cenário ideal, ainda assim é um cenário mais promissor, eu acho que ele é mais democrático e mais representativo
do que a era pré-BRICS. Certo. Concordo plenamente, né? A visão estratégica aí do professor. A minha opinião um pouco agressiva em relação a isso. Militantezinho. De esquerda não, né? Então, eu vejo o seguinte, essa tendência é inevitável. Mesmo assim, é melhor do que pré-BRICS na época. É bom você ter vários líderes no mundo, né? Se equilibram entre si. Resumindo aquela conversa antes, né, do Brasil. O Brasil é uma mistura de raça, de cultura, tal. O mundo só é bonito, essa diversidade, né, cultural, raça, do povo, das danças diferentes, da música diferente. Pensa, o mundo só tem um líder, só quer comer McDonald's, né? Não tem uma frango-xadrez para variar, né? Um churrasco, feijoada, O arroz com piqui. né? Arroz com piqui. jantinha. Então, assim, o mundo só é maravilhoso assim, vários líderes, né? Se equilibram, o mundo fica mais seguro, assim. Por quê? Um fica inibindo o outro, usar forças absolutas para dominar o restante do povo. Meu ponto de vista é isso. Obrigado. Perfeito. Gabi, você quer adicionar mais alguma coisa? Não, vamos finalizar já. Foi muito legal conversar com vocês. Quero agradecer de novo a participação dos dois. Obrigada por aceitar dessa vez, Leandro. Tá bom? Assim, o professor tem uma visão muito estratégica, técnica. A minha parte é mais assim na prática mesmo. É do mundo real, né? Sim. Mas eu fico muito feliz de verdade de vocês terem aceitado essa participação. Mas é isso mesmo. Muito obrigada pela presença dos dois, tirarem um tempinho da agenda ocupada. que eu sei que Obrigado vocês têm. pelo convite, né, Maria Clara, Gabi, Enzo. A presença do professor Leandro é essencial, viu? Fizemos uma amizade, tá vendo? Unindo pessoas. Podcast. Olha, eu agradeço muito, né? Assim, acho que eu me considero, né, prato da casa, assim como vocês, o nosso convidado externo, que pôde somar muito com essa visão dele, que não é a da sala de aula, dos nossos debates, mas de quem está realmente vivenciando processos ali, no mundo real, conversando com pessoas, empresários, políticos, grupos de interesses da China. Ele é uma representatividade e, diante dessa conversa, eu faço agora, né, o meu apoio à criação da Câmara de Comércio Goiás-China. E aí o Max, ele assume o posto e convida a gente para colaborar com ele. Se Deus quiser, né, com o apoio de várias entidades, né, organizadas e vocês, né, da área de comércio exterior, com o governo do estado de Goiás, no poder executivo, legislativo, pessoal da embaixada, né, da China. E, se Deus quiser, vamos começar a realizar esse sonho. É um sonho, na verdade, né? Tudo começo é difícil, né? Mas vamos tentar no ano de finalizar esse processo, né? Até 2026, se Deus quiser, viu? Eu me formo ano que vem, o emprego seria bom. É isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Obrigado por assistir. O professor do Max Lu, a gente vai estar encaminhando esse link para o senhor, para ver como que vai ficar a sua opinião depois disso. E é isso. Obrigada por assistir. Obrigada.